Olá, mais uma vez estamos aqui e agora convidamos e aceitou para ser nossa companhia neste espaço LaborMed, o oftalmologista Carlos Leandro Lopes. Vamos fazer um bate-bola com ele, porque tem tanta coisa, um assunto tão interessante a oftalmologia. Como o nosso tempo aqui é curto, a gente vai fazer um bate-bola, mas tentar passar as orientações mais necessárias e mais urgentes, né, Carlos? Perfeito. Sim. Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos prestar alguns esclarecimentos aí sobre a saúde ocular, principalmente nessa época de tempo seco e queimadas, né? Então, Carlos, o IMET passou um aviso agora que essa semana o alerta geral que nós vamos ter menos de 12%, a umidade do ar está terrível. E afeta também a visão, obviamente, né? Quais são os cuidados assim, prioritários que você orienta nesse tempo seco agora? Nessa umidade baixa, né, e tempo muito seco, os olhos realmente estão sofrendo, né? O olho seco é a causa mais comum de problemas com o tempo seco e queimadas, né? Cuidado básico é hidratação mesmo, tomar bastante água e usar os colírios lubrificantes para poder repor essa lágrima que está ficando seca, que está evaporando muito rápido por causa do clima, né? Então, basicamente, hidratação e uso constante de colírios lubrificantes. Fora esse clima terrível, existe o problema de quem tem o olho seco, mesmo quando a umidade do ar está normal? Existe isso? Existe, né? O olho seco ele é considerado uma doença, né? Não é uma condição somente do tempo seco, né? Tem pessoas que têm dificuldade em produzir lágrimas em quantidades suficientes em determinadas situações da idade ou da saúde, taxas hormonais, né? Principalmente na mulher. E existe a condição de olho seco já natural, independente do clima. Mas nesta época do ano, isso fica ainda mais sintomático, né? Então, principalmente nas pessoas que já têm o olho seco prévio, precisam redobrar esses cuidados com bastante hidratação e uso dos colírios. O soro fisiológico é indicado mais do que o colírio? As pessoas que, como a gente estava falando, que não tem esse problema de olho seco, é indicado o uso desse soro fisiológico também? O soro sempre ajuda, muito mais na condição de aliviar sintomas, né? Então, às vezes as pessoas que estão com o olho seco, tá com ardência, lacrimejamento, o olho está um pouco vermelho, o uso do soro fisiológico pode ajudar a aliviar o sintoma, né? Dar um pouco de conforto. Basicamente, ele não vai resolver o problema do olho seco, mas ele vai causar algum alívio naquele momento. Então, principalmente o soro fisiológico gelado, né? Tentar deixar na geladeira e fazer o uso mesmo, porque aquilo dá um conforto. É como se fosse uma compressa gelada, né? E você usa o soro que ele é próprio para cair no olho e ser absorvido sem consequência nenhuma. Tira uma dúvida, Carlos. Pós-cirurgia, o uso constante de colírios, de hora em hora, de 2 em 2 horas, isso é só durante o dia ou ele dá continuidade às 24 horas? Principalmente aí nas cirurgias de catarata, né, e nas cirurgias para correção de grau, que são as cirurgias mais comuns, os colírios de antibióticos ou anti-inflamatórios, eles são usados só durante o dia, né? Não há necessidade da pessoa acordar à noite para pingar colírio, né? Senão às vezes até atrapalha a recuperação, a boa noite de sono sempre ela é importante na recuperação de uma cirurgia. Então realmente os colírios só durante o dia e a hora que a pessoa for dormir pode interromper o uso dos colírios. Lente de contato. Principalmente as mulheres, né, não gostam de fazer o uso de óculos, a vaidade dá um impedimento a isso. Então a gente recorre ao uso de lente de contato. Existe algum impedimento de usar lente de contato durante um tempo prolongado ou mesmo dormir de lente de contato? É aconselhável ou não deve se fazer isso? Realmente a lente de contato, ela precisa, o paciente que vai usar a lente de contato precisa receber a orientação adequada do oftalmologista, né? Então é importante primeiro fazer um treinamento para aprender a usar a lente de contato, né? Os cuidados, como manusear essa lente. E seguir essas orientações à risca, né? Então, dormir de lente de contato é proibido, Nunca. Né? Então, assim, durante o uso da lente é importante usar colírios lubrificantes também para a lente não secar, falando principalmente nessa época do ano, né? E respeitar o tempo recomendado, né? Então, no máximo aí 8 a 10 horas por dia de lente de contato. Mais que isso aí, o olho começa
a ter problemas de falta de lubrificação e aumentam os riscos de infecção pela lente de contato, né? E irritação também, Exatamente. Então, assim, a pessoa pode acordar, colocar a lente e tirar à noite para dormir, desde que respeite mais ou menos esse tempo e jamais dormir com as lentes de contato. Outra curiosidade que ainda é minha, eu tô na fila aqui com o doutor para fazer a cirurgia de catarata também. Ai, que coisa horrível, coisa de velha. Mas, entre as recomendações, eu vi uma que, ai meu Deus do céu, foi terrível para mim. No maquiagem durante 30 dias. Então, isso é uma coisa bastante relativa, né? Então, assim, pelo menos as primeiras 2 semanas é importante não colocar nenhum produto no olho, né? Pelo risco aumentado da infecção. Você acaba mexendo dentro do olho e mesmo que a incisão da cirurgia seja pequena, você corre algum risco ali usando a maquiagem que entre algum produto e cause um risco aumentado de infecção. Então, o tempo ideal são 2 semanas. A partir de 2 semanas, pode usar maquiagem. Mas isso só maquiagem no olho? Só maquiagem no olho. No rosto não tem problema, né? Mas contorno dos olhos, rímel, né? É importante pelo menos respeitar uns 15 dias. Inclusive produtos de clareamento, produto de tratamento de face. Sim. Muitas mulheres perguntam sobre pintar cabelo, né? Mulheres que têm hábito de pintar o cabelo. 15 dias. Esse é o tempo ideal. A partir daí, vida normal, tranquilo. Acho que passa rápido. Carlos, o que você orienta sobre... Às vezes as pessoas chegam com algum problema no consultório, é óbvio que a orientação primeira e principal é ir à consulta. Mas tem muita gente que só chega depois do problema instalado. Isso é basicamente normal, cultura nossa, infelizmente, né? Mas existem alguns outros problemas físicos que não partem do problema ocular e que podem gerar um problema de visão? Sim, né? A gente tem muitas doenças, por exemplo, as doenças reumatológicas, né? Doenças do sangue mesmo, doenças autoimunes que a gente chama, que podem afetar os olhos, né? Então, às vezes a gente atende muitos pacientes com alguma inflamação, algum processo infeccioso dentro do olho, e quando você vai pesquisar, o problema não está ali no olho, e sim no organismo, né? Então, sim, pessoas às vezes, tô com conjuntivite, aquela conjuntivite não melhora, vai enrolando e de repente é uma infecção mais séria, é uma infecção na parte interna do olho e de repente o problema é sistêmico, é no organismo, né? Então é sempre importante estar passando no oftalmologista, porque no caso de sintomas oculares, né? Porque se a gente suspeitar que possa ter alguma alteração, a gente pode solicitar exames laboratoriais, inclusive, que identificam isso, ou mesmo pedir ajuda para o médico clínico geral, ou mesmo o reumatologista, para auxiliar a gente no diagnóstico correto daquela alteração. Carlos, quanto às cirurgias, a cirurgia refrativa, qual é a vantagem, qual é a desvantagem, qual é a idade que mais se deve buscar essa cirurgia? Bom, a cirurgia refrativa, né, é a famosa cirurgia para correção do grau, né? Antigamente era conhecida como correção só da miopia, mas hoje com o avanço na tecnologia das cirurgias, a gente tem tanto a correção da hipermetropia quanto a correção do astigmatismo na cirurgia também. Qualquer pessoa, vamos colocar uma idade básica de 40 anos para baixo, que tenha interesse em se livrar do óculos, aquela pessoa que é dependente do óculos, ela é um candidato à cirurgia refrativa, né? E aí você vai fazer os exames adequados, os exames para poder saber se ela pode ser operada ou não, né? Nem todo mundo pode, às vezes tem alguma contraindicação. A partir dos 40 anos, né, que começam a aparecer os problemas na visão de perto, a gente precisa avaliar quanto que essa cirurgia pode trazer benefício ou não. Porque às vezes você corrige o grau de longe e a pessoa continua usando o óculos de perto, né? Então a gente tem que fazer uma análise a partir dos 40 anos, o que a pessoa espera da cirurgia. Então se aquela pessoa é um atleta que gosta de praticar esporte, jogar beach tênis, andar de bicicleta, e ela tem a vontade de se livrar do óculos, a cirurgia até ficaria legal. Mas aquela pessoa que trabalha com computador, que usa a visão de perto, talvez depois dos 40 anos a cirurgia não é mais vantajosa, né?
Então, abaixo dos 40 anos, todo mundo vai se beneficiar da cirurgia. Após os 40 anos, é caso a caso. E é uma coisa tão simples, né? Eu fiz essa cirurgia com 40 anos, mas depois, quando eu cheguei nos 55, aí voltei a usar o óculos novamente. Na verdade, o que tornou a cirurgia simples foi o aumento da tecnologia, né? A segurança que o laser atual traz para essa cirurgia, e a partir disso os exames os exames de imagem, as avaliações completas que a gente acaba fazendo da córnea faz com que quando a gente vai para a cirurgia seja uma cirurgia simples e segura para o paciente, né? Aí nós paramos no 40, pulamos os 50, chegamos no 60, chegou catarata, e aí? Tira óculos, não tira óculos, o que alivia, convém, não convém? Esse é um outro assunto também que assim, evoluiu demais nos últimos anos a cirurgia de catarata. Então, antigamente, até algum tempo atrás, uma pessoa simplesmente operava de catarata, né? Tinha doença, você operava e depois a pessoa continuava usando óculos como sempre usou. Hoje em dia tem a oportunidade, na grande maioria das pessoas que vão operar de catarata, que você corrija, além da catarata, você corrige o grau, né? Então também são feitos exames específicos para cada pessoa para saber se você pode se beneficiar da correção da catarata parando de usar óculos ou não, né? E o que evoluiu basicamente são as lentes intraoculares, né? Então, a cirurgia da catarata, ela é a correção, a substituição da lente natural do olho, que é o cristalino. Então, se aquele cristalino está com catarata, você tem que remover o cristalino. E no lugar dele, você vai colocar uma lente intraocular. E daí, com isso, você tem a oportunidade de colocar uma lente intraocular que corrija o grau, tanto para longe como para perto, né? Obviamente que isso encarece um pouco o procedimento, né? Mas se a pessoa tiver condições, os resultados são excelentes. A pessoa simplesmente se livra do óculos. É uma refrativa mais catarata. Exatamente. Você fala como cirurgia de catarata refrativa. O que significa isso? Você corrige a doença, né, catarata, e também corrige o grau. Então a gente fala em cirurgia refrativa, eliminando o grau e eliminando a causa principal, que é o aparecimento da catarata, né? E é uma coisa importante porque a catarata é uma doença progressiva, de fácil tratamento, e se a pessoa demora demais, depois os resultados podem ser muito ruins. A cirurgia pode não ter tanto sucesso como se ela tivesse operado no tempo certo. O Carlos, e a catarata, ela não atinge só a pessoa depois de uma certa idade. Existem outros tipos, né, que acaba induzindo a catarata? Mais comum, né, é a catarata da idade, né, que a gente fala, vamos considerar a partir de 50 anos, hoje a gente considera como uma catarata relacionada com a idade. É a grande maioria dos casos, né? Mas a gente tem outras situações em pacientes jovens e até mesmo crianças que podem ter catarata. Então, às vezes, o uso de determinadas medicações, principalmente às vezes anti-inflamatórios, né, são medicamentos que podem causar catarata em pessoas mais jovens, né? E às vezes a criança pode nascer com a catarata. É isso que eu ia te perguntar. Que é a catarata congênita, que a gente chama. A criança nasce com a catarata e ela desenvolve aquela catarata com crescimento. E existe a cirurgia com a criança? Existe. Hoje a gente pode fazer cirurgia de catarata, às vezes em recém-nascidos, quando a gente identifica isso com o teste do olhinho, né? Dependendo do tamanho da catarata. Mas se ela for pequena, mas ela se desenvolver com o crescimento, se aquilo estiver afetando a visão da criança, você faz a cirurgia também. Hoje existe um especialista em cirurgia de catarata em criança. Obrigada, Carlos. Imagina. Eu ficaria aqui mais um tantão de tempo aqui com você. Obrigada. Mas eu acho que deu pra gente colaborar um pouco, são né, as dúvidas assim que mais surgem aí, né, mais comuns, né? Eu acho que deu para sanar com as suas orientações. Obrigado pelo convite. Muito oportunas. Muito obrigada.